Porque respondendo a uma frustração passada, algumas mães querem compensar o tempo perdido transferindo para uma filha, mulher, a obrigação e a necessidade de ser um padrão modelo. Isso vem a ser, na maioria dos casos, a ponte ou trampolim para uma deficiência grave de autoestima, para uma deterioração da autoimagem, e essa menina pode vir a desenvolver um desses casos graves de anorexia e de bulimia. A bulimia é aquela pessoa que come e depois se sente culpada e tenta eliminar aquele excesso, já seja com excesso de atividade física, com vômitos, o uso de laxantes ou diuréticos, e o mais comum sendo o vômito, ou a anorexia, onde há realmente uma perda completa da autoimagem. A pessoa se acha gorda mesmo estando magra, e quanto mais magra, mais gorda. Ela tem uma imagem tão deformada de si mesma que quanto mais ela come, quanto menos ela come, mais ela se sente e se acha gorda. Então isso já são casos gravíssimos que se curam com internação, com psiquiatria, com medicações e com um retorno também da família, porque isso envolve as mesmas pessoas que às vezes induzem a pessoa a essa condição. Não, obviamente, isso não são os únicos culpados, não é a família a única culpada, mas nesses casos em que há essa indução, também a família deverá ser tratada. E de qualquer forma, essas situações, elas se repetem com muito mais frequência do que a gente imagina. É muito comum em bolsa e em mochilas de adolescentes a presença de diuréticos e laxantes, que às vezes as mães nem participam. Então é preciso estar atento para essa condição, porque os modelos a copiar, como eu disse a princípio, nem sempre são os mais saudáveis. Bom, nosso bendito feijão com arroz, carninha e salada está entrando em desuso, porque esse hábito tem sido substituído gradativamente pela importação dos sabores, das cores e da apresentação, por exemplo, de um sanduíche. É sabido que esses elementos de fast food, isso tem um comprometimento muito grande, inclusive há filmes que remontam a isso, que provam essa condição de perda da saúde, de ganho de peso, com a substituição de uma refeição saudável por um desses tipos de sanduíche. Não que isso seja veneno, só que isso não pode ser também, isso não deve ser uma rotina. Então, as nossas crianças já estão importando esses hábitos. É o refrigerante, a batata frita e o sanduíche. Isso, qualquer criança hoje já faz essa substituição com muita tranquilidade, se não houver uma imposição dos pais, porque, na verdade, a criança não vai ao supermercado, ela não compra comida. Então, cabe a nós, como adultos responsáveis, equilibrar essa condição e fazer com que as crianças, além de comer saudavelmente, verduras, legumes, frutas, carne, leite, ovos, eliminar um pouco as frituras e tirar o excesso de carboidrato, de doces e guloseimas, enfim, e aumentar a quantidade de exercício físico. Isso é uma necessidade, porque fatalmente seremos todos obesos no futuro muito próximo, e isso se aplica principalmente às crianças. Porque uma criança e uma adolescente que estão em fase de crescimento, o processo de engorda dele é multiplicando o número de células adiposas. Então ele vai ter sempre uma quantidade de células maior. Os adultos engordam enchendo de gordura aquelas células adiposas que ele já possui. Então é sempre diferente. O processo de, quando eu vou emagrecer, o processo de um adulto é só espremer aquela célula que ele já tem e a pessoa emagrece. Uma criança, uma adolescente que estão engordando agora e vai ter uma quantidade imensa dessas células para serem emagrecidas. Então, eternamente ele vai ter muito mais dificuldade e ele se propõe a ser um obeso mórbido muito mais facilmente do que um adulto que cresceu e passou por uma adolescência brincando na rua, comendo arroz com feijão e com uma coisa muito mais saudável.